Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus separou esse momento para você, viu? E você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? Já quero chegar como profeta, como boca de Deus para você. Eu já quero profetizar no nome de Jesus que Deus vai te dar sabedoria para que você não entre em batalhas que o Senhor não entrou. Amém? Que Deus possa te dar sabedoria para você não entrar em batalhas que Deus não entrou. Então eu gostaria de estar te convidando para estar orando, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão por tudo que temos feito, falado, que não provém de ti, Senhor, no nome de Jesus. Toma nossa vida em tuas mãos, repreenda o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, repreenda, Senhor, todo espírito que não te louva dentro da nossa casa, na nossa vida, repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja, no nome de Jesus. Abra os nossos caminhos, envia os seus anjos na nossa frente, nos dá frutos do Espírito, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu entrego a vida dessa mulher, desse homem nas tuas mãos, Senhor, e dá vitória. Coloca a casa que está fora de ordem no lugar. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, você não é inscrita, não? Não é inscrito, não? Então corre aqui embaixo, se inscreva, que aqui embaixo está escrito, inscreva-se, já se inscreva, já ativa o sininho, que tem mensagens diárias de segunda a sábado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Pastora, como é que eu faço? Eu quero deixar meu nome para oração. É simples e fácil. É só você deixar seu nomezinho aqui. Aí você vai colocar entre parênteses qual é o pedido de oração. É vida sentimental? É vida familiar? Não conta a tua vida aqui não, irmão, tá? Porque tem gente que entra só para saber da nossa vida. Fala só assim, bota entre parênteses. É vida sentimental? É vida familiar? É financeira? Ah, pastora, mas eu tô precisando fazer um gabinete, eu gostaria de conversar e você vai me chamar lá no Instagram, pastora Magna Vasconcelos. Eu vou te responder. Eu posso até demorar um pouquinho para responder, porque às vezes eu tô de plantão, mas assim quando eu pegar no telefone, assim quando eu puder, eu vou te responder no nome de Jesus. Amém? Agenda também para me pregar na sua igreja, na sua congregação. Também é por lá no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que eu cito muito nas minhas orações particulares, no nome de Jesus. Que se encontra em Êxodo 14, a partir do versículo 8, no nome de Jesus. Mas antes disso, quero te pedir para você compartilhar, para você deixar o seu likezinho, porque toda vez que você deixa o seu like é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo. O YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus, porque juntos somos mais fortes, no nome de Jesus. Amém? Que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia, sim, peraí, gente, que eu tô sem óculos. Davi havia sido ungida rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderem pelo vale de Refanins, então consultou Davi a Deus. Então ele orou, tá, gente?
Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei na sua mão. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu e disse: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamam aquele lugar de Baal de Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus voltaram a e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar Deus e disse-lhe: Não subirás atrás dele, mas rodeia-os por detrás, e venha eles por defronte das amoeiras. E há de ser que, ouvindo tu o ruído da marcha pela copa das amoeiras, então sairá a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Amém? Até aqui no nome de Jesus. Deixa eu ler só mais um trechozinho embaixo. E fez Davi como Deus ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre toda aquela gente. Amém? A palavra de Deus vai dizer que Davi subiu ao trono, né? Aqui, porque Davi foi ungido bem novo, né? Que ele ia ser rei de Israel. Mas até ele ser ungido, até ele subir o trono, que era de Saul na época, passou-se alguns anos, né? Porque Davi ainda foi perseguido por Saul, ficou bons anos no deserto. Deus foi lapidando Davi, foi moldando Davi, foi preparando Davi para ser rei. E pós a morte de Saul, Davi se apossa, né? Ele é ungido a rei, para ele subir ao trono, porque ungido ele já tinha sido lá atrás por Samuel, né? Mas agora ele estava subindo ao trono. Aí os filisteus ficam sabendo. Por quê? Porque foi Davi que matou Golias, lembra? E os filisteus ficam sabendo e vão à batalha com Davi. Então Davi vai também para a batalha de frente, derruba eles e vence a batalha. Só que os filisteus se reorganizam novamente e voltam novamente. Só que dessa vez, tanto da primeira vez como dessa, Davi ora e pergunta a Deus se ele pode ir à batalha. E Deus fala: pode, vai à batalha que eu estou entregando a batalha na tua mão. Ganhou a primeira batalha. Aí na segunda, perdão, gente. Na segunda vez que os filisteus se reorganizam e voltam, né, a lutar, levantar o exército contra Davi, Davi ora novamente. Só que dessa vez Deus dá uma nova direção. Deus fala para Davi sair da cidade com toda a tropa dele e ficar debaixo do pé das amoeiras, rodear, entendeu? Ficar debaixo do pé das amoeiras e esperar o barulho sobre a copa das árvores. Tá? Que era o barulho da marcha do exército de Deus indo na frente. Se ele ouvisse o barulho da marcha, né, do exército de Deus indo na frente, ele podia ir à batalha. Gente, eu confesso para você que eu queria estar lá, porque eu queria ouvir esse barulho que Davi ouviu junto com todos aqueles homens. Imagina você debaixo de um pé de amoeiras e você ouvir barulho de marcha de cavalo sobre a copa de árvores, né? E só depois você ir para a batalha. Quer dizer que eu não posso entrar em batalha que Deus não esteja. Então a live de hoje é o Senhor nos alertando para que eu e você não entramos em batalha que Deus não entrou.
Porque se a gente entra em batalha que Deus já não entrou na nossa frente, nós vamos perder a batalha perdida. Então, sempre antes de eu entrar numa batalha, de eu entrar numa causa, de eu fazer uma oração, ou de eu entrar, às vezes, até mesmo em alguns lugares, eu sempre cito esse versículo. Eu sempre falo: Senhor, se tu não for na minha frente, se eu não ouvir o barulho da copa das árvores, né, eu não saio nem do lugar. Lembra de Moisés? O Senhor falou: Moisés, não voa mais com esse povo. Aí o Moisés fala assim: Senhor, se tu não for, nem do lugar nós vamos sair. Porque se Deus não for, gente, a gente não vence a guerra, a gente não vence a batalha se Deus não for na frente. Então, às vezes, eu e você queremos pegar a batalha com a nossa mão. Eu entendo que estamos vivendo o momento do haja, do iFood, do momento que a gente liga, do momento que as coisas, sabe, são mais rápidas. Mas se Deus não está na batalha, a batalha é perdida. Se Deus não está na batalha, o inimigo vai prevalecer sobre você e vai cortar a tua cabeça. Então eu nunca entro numa batalha, eu nunca entro numa guerra sem antes orar. Eu nunca tomo uma decisão sem antes orar. Eu nunca fecho um negócio sem antes orar. Eu nunca, irmão. Tudo que eu faço, eu oro primeiro. Tudo que eu faço, eu vou falar com Deus. Eu, quando saio da minha casa, eu vou da minha casa ao meu trabalho orando. Eu já falei aqui várias vezes, eu só paro de orar quando eu chego na porta do meu trabalho. E eu falo assim, bem claro: Senhor, se você não entrar comigo no trabalho hoje, eu nem atravesso esse portão. Eu nem entro, porque eu preciso que tu entre lá, que os teus anjos entrem lá e pelejem por mim, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. Entendeu? Você vai passar 8 horas, 12 horas, 24 horas, como eu passo 24 horas no meu trabalho, né? Que eu tiro plantão 24 por 48. Então você não sabe, entendeu? O que vai acontecer. Então eu sempre peço assim: Senhor, entra na minha frente, entra na minha batalha, toma a minha guerra. Irmão, eu não fecho negócio, eu não vendo, eu não compro, eu não faço nada sem orar. Nada, eu fico verdadeiramente debaixo das amoeiras, sabe? Eu fico esperando Deus me dar um sinal. E eu falo assim: Senhor, me dá sinal. Senhor, fala comigo. E eu fico atenta aos sinais, porque a gente fica esperando um ex que te diga assim, um vaso vir marchando, e Deus vai usar alguém no ponto de ônibus para falar com você. E às vezes nem alguém da igreja, mas é uma pessoa que vai falar aquilo que você precisava ouvir. Entendeu? Então, nossos ouvidos têm que estar abertos. Você tem que estar debaixo da amoeira. Você tem que esperar o barulho da marcha dos anjos. Se Davi não tivesse atento, meu filho, ele nem ia escutar o barulho da marcha. Entendeu? Porque o barulho da marcha era sobrenatural. Aí eu fico imaginando ele e aqueles homens. E eu fico imaginando a palavra que Davi deu de encorajamento para aqueles homens. Olha, isso aí, gente, não tá na Bíblia não, tá? Isso aí sou eu falando, né? Eu fico imaginando que Davi deve ter falado mais ou menos assim: olha, calai-vos, ficar em silêncio. Fique em espírito de oração para a gente poder ouvir o barulho da marcha dos cavalos dos anjos passando aqui. Porque se Deus não for lá na frente, nós vamos perecer. Então fica todo mundo em espírito de oração, porque vai passar um exército sobre a nossa cabeça em direção ao nosso inimigo. Oh, aleluia! E às vezes a gente não quer esperar. A gente quer tomar decisão, a gente quer agir, a gente quer responder, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, a gente quer comprar, a gente quer vender, a gente quer fazer as coisas pela gente e dá errado. Entendeu? Temos que aprender a ficar debaixo da amoeira. Gente, é uma passagem tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, tão linda essa passagem, gente. Sabe, eu gosto até da explicação que a minha Bíblia dá sobre essa passagem e eu vou ler para você. O som da marcha pela copa das amoeiras era um sinal para Davi e seus homens de que o exército celestial ia diante deles. Minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, tá, gente?
É perigoso sair para a batalha sozinha ou sozinho. Nossa, que eu tô sem óculos. Nossa, luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra o principado e potestade, contra os príncipes das trevas. Lembra que eu sempre falo isso nas pregações? Temos que enfrentar o inimigo com o Senhor. O vencedor de todas as batalhas, sempre falo isso também. Deus tem um exército incrível. E sair sem a sua ajuda é dar chance para o inimigo sair para a nossa derrota. Acabei de falar isso aqui. Todos os dias de nossa vida são dias de combate. Em nossa luta contra a tentação, enfrentamos inimigos interiores e exteriores, apertamentos, expostos, camuflados, inofensivos, agressivos e aparentemente indefesos, deve ser. Não consigo enxergar, tá com letra bem pequenininha. Mas todos eles perigosos e mortais. Não saia sozinho. Não saia sem ter a certeza de que ouviu o ruído dos anjos acompanhá-la. Lembre-se sempre de que somente em Cristo somos mais do que vencedores. Então, minha querida e meu querido, não saia por aí sem escutar o barulho da copa das árvores. Espera, vai orar. Vai orar. O segredo da nossa vitória é a oração, sabia? O segredo da nossa vitória é a oração. Tudo que eu consigo é através da oração. Tudo, irmão, tudo, 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 tudo. E é bom você ter uma hora com Deus, sabe? É bom, a minha hora com Deus é pela manhã, quando eu começo a falar com o Senhor, quando o Senhor começa a falar comigo, é pela manhã cedinho. Qual é o seu horário de falar com Deus? Espera o barulho da copa das árvores, querida. Talvez você chegou nessa live e precisa resolver um problema seríssimo. E Deus está falando, eu vou na sua frente, mas espera. Espera um pouquinho o barulho da copa das árvores. Espera o movimento. Espera o meu agir. Espera você ver que eu estou na frente. Você ver que eu já fui na batalha. Às vezes a gente perde batalha não porque o Senhor nos abandonou, mas porque a gente, sabe, impulsionou nosso cavalo e fomos que nem uma louca e chegou lá, ganhamos uma flechada do inimigo. Porque muitas das vezes o inimigo está esperando você desatenta, esperando você desatento, porque sabe que você vai agir com o seu coração, com a sua emoção. Por isso que temos que pedir virtudes do Senhor, e uma das virtudes é domínio próprio. E o domínio próprio, principalmente eu, Magna, acho que um dos domínios próprios muito importante na nossa vida é o domínio das nossas emoções. Emoção raiva, emoção alegria, emoção quando a gente, né, come, meu Deus, da gula, sabe? Domínio próprio do ciúme, domínio próprio do eu sou, do eu faço, é o domínio próprio. Então, são o domínio das nossas emoções. Tristeza, raiva, alegria, né? Essas emoções que às vezes ficam tudo confusa dentro da gente. Às vezes as pessoas nos afligem, a gente quer ir lá e quer devolver no mesma moeda, e a gente quer rebater, e a gente quer falar, e a gente quer fazer, e a gente quer acontecer. Mas você está debaixo da moeira. Não adianta. Você vai pegar o seu cavalo e vai sair correndo, e o inimigo está só com a flecha te esperando. É o laço do passarinheiro. O passarinho, ele é assim. O passarinheiro, ele faz assim, ele arma a arapuca, bota comida. Aí o passarinho vem, come, viu que não aconteceu nada. Aí ele vai embora. Aí ele bota mais comida. O passarinho vem, come, viu que não aconteceu nada. Aí o passarinho começa a falar para os outros amiguinhos dele. Aí
O passarinho vem, já não vem mais sozinho, vem com a sua parceira, às vezes com o filhote, vem ali. Aí quando o passarinheiro vê que ele já está acostumado, ele já está tão ali, achando que aquilo é dele, que ele é o vencedor, que ele achou a comida, sabe? O passarinheiro puxa a arapuca. E é assim que Satanás faz. Ele deixa, sabe, o nosso ego se inflamar, o nosso ego ir lá em cima e a gente achar que ganhou a batalha. Então, fique debaixo da moeira. Não vai a nenhum lugar sem antes orar. Não entra em nenhuma batalha que Deus não mandou você fazer. Não pegue em pelejas que Deus não mandou você pegar. Às vezes a gente fala assim, eu vou jejuar pro fulano, vou orar pro fulano, vou não sei o quê, mas você orou para saber se você pode orar pro fulano? Sabe lá se Deus está apertando fulano, entendeu? Aí Deus acaba apertando você também. Então, em nome de Jesus, no nome de Jesus, fique embaixo da amoeira. Espera o sinal do Senhor. Fala, Senhor, que meus ouvidos estejam abertos para ouvir a passagem dos seus anjos, porque se seus anjos não for na frente, eu não saio do lugar, não tem como ir, porque a palavra do Senhor diz que é os seus anjos da ordem ao nosso respeito. Sabe o que é isso que diz Salmo 91? Aos seus anjos dá ordem ao seu respeito. Deus dá ordem ao anjo para ir lá na frente da batalha e destruir o inimigo. Quantos anjos foram na frente de reis aqui? E reis não precisaram nem entrar na batalha, só colher os despojos, porque o anjo do Senhor passou no arraial e feriu a todos. Então, em nome de Jesus, nunca entre numa batalha sem antes orar. Davi aqui orou por 2 vezes e foram direções diferentes que Deus deu. A primeira, Deus falou, vai com tudo. A segunda, Deus falou, espera. Se Deus falou espera, é porque o inimigo estava muito mais intencionado do que a primeira vez. E às vezes o espera de Deus, a gente reclama, é Deus falando, espera. É a gente, não vou esperar, que não sei o que, Deus está, espera. Vou resolver. Eu sou aquela que resolvo tudo e Deus está, espera. Espera, espera, espera. Irmão, eu sei que esperar não é fácil, mas também não é impossível. Então, se Deus mandou você esperar, eu não sei qual foi a causa que Deus mandou você esperar, mas eu sei que há um Deus que ainda fala conosco, há um Deus que é tão carinhoso comigo e com você, que Ele bota a gente debaixo do braço dele, nos esconde com tanto carinho e fala assim, filha, espera, que eu vou mandar os anjos na frente. Eu vou derrotar o inimigo, eu vou colocar o que está fora do lugar. Espera para tu ver o reboliço que eu vou fazer. E Deus faz reboliço, viu? Nós servimos a um Deus de justiça, irmão, de justiça. Esses dias eu vi Deus fazer justiça sobre uma pessoa que foi injustiçada. Entendeu? Podia ser em qualquer dia que aquela pessoa foi justiçada, não, mas Deus esperou o dia que aquela pessoa ia estar presente para honrar ela. Então, meu querido, nós servimos a um Deus de justiça. Então, acalma o seu coração, porque Deus está na minha peleja, Deus está na sua peleja. E quando Deus entra na nossa vida, vencer ou vencer. Então, aprenda como Davi, que antes de fazer qualquer coisa, ia orar, ia consultar a Deus. A palavra, quando a Bíblia fala consultar, está dizendo que ele se retirava para orar, tá? Então, isso significa, toda vez que você lê, Davi consultou a Deus, Davi foi orar. Davi foi consultar o profeta, Davi foi pedir oração ao profeta, falei até errado. Então, em nome de Jesus, aprenda a orar, a consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. E como eu gosto de trabalhar com profeta e você é profeta, você vai colocar assim nos comentários, eu terei domínio próprio sobre as minhas emoções e esperarei o sinal de Deus para agir. Eu terei domínio próprio sobre as minhas emoções e esperarei o sinal de Deus para agir.
Eu terei domínio próprio sobre as minhas emoções e esperarei o sinal de Deus para agir. Porque se Davi não tivesse domínio próprio aqui, ele teria ido para a batalha de qualquer jeito e iria perder, porque havia uma cilada por parte do inimigo. Então deixa Deus desbaratinar a cilada. Espera que Deus vai falar, vai, aí você vai. E chega lá, ó, toma posse da sua vitória. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, eu te entrego essa mulher e esse homem. Senhor, nos ensina a ter domínio próprio, porque às vezes queremos agir com a nossa mão, porque somos humanos, Senhor, e às vezes queremos tomar decisão. Mas, Senhor, como eu sempre te falo, eu estou debaixo da moeira. E que essa mulher e que esse homem aprenda a ficar debaixo da moeira. Eu não sabe enquanto eu não ouvi o barulho da copa das árvores. Então que essa mulher e esse homem, Senhor, possam ouvir o barulho da copa das árvores. Que nossos ouvidos venham estar abertos para ouvir, Senhor. Porque se nossos ouvidos espirituais não estiverem abertos para ouvir, como é que a gente vai ouvir o barulho da marcha dos teus anjos? E a tua palavra diz, Senhor, que aos seus anjos tudo dá ordem ao nosso respeito. Eu não sei qual é a batalha que essa mulher está vivendo, qual é a batalha que esse homem está vivendo, mas eu te peço no nome de Jesus, vai na frente como tu vai na frente das minhas batalhas, Senhor. Porque tu sabes que eu não entro em batalha se tu já não foi, Pai. Nem do lugar eu saio. Então, que essa mulher e que esse homem venham aprender, Senhor, a não sair do lugar. Senhor, eu só saio quando eu ouvir o barulho da copa das árvores. É o que eu te peço, Pai. Nos dá domínio próprio, Senhor. Nos dá ouvidos abertos para te ouvir, te entender e te obedecer. Porque a tua palavra diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, que nós possamos conhecer a tua voz. Então, fala conosco, Senhor. Toma a nossa batalha na nossa mão. Porque a tua palavra diz, Senhor, que essa batalha não é nossa, essa batalha é tua. A tua palavra também diz que tu é o dono da guerra. E eu não sei o que esse homem e essa mulher está passando, Senhor, mas eu te peço no nome de Jesus, já envia o anjo lá na frente, Senhor Jesus, e dá a batalha na nossa mão. Queremos chegar lá, Senhor, e não levantar um dedo, não levantar uma voz, mas só recolher os despojos da guerra, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, eu já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Deve estar falando, por que essa pastora está chorando? É porque eu amo essa passagem. Amo, amo, amo. Essa passagem move muito a minha vida. Não tem um dia que eu não olhe essa passagem. Não tem. Porque eu entendo, porque se o Senhor não for na frente da minha batalha, eu não ganho. Eu entendo que eu não vivo no mundo do iFood. iFood eu peço só para comida e não para vida. Então, em nome de Jesus, aprenda a pedir o iFood só para você comer e não para sua vida. Aprenda a esperar no Senhor. Eu sei que esperar é difícil, mas não é impossível. Não entre em batalhas que Deus não te autorizou. Não pegue pelejas que Deus não foi na frente. Espere debaixo da copa das amoeiras. Debaixo da copa das amoeiras não tem sol. Então o sol não vai te queimar. Então você vai ficar lá no fresquinho, só esperando. E se prepara para viver o sobrenatural. Por isso que eu falo que eu queria estar lá esse dia, sabe? Queria ser um soldado de Davi para estar lá e ouvir. Eu fico imaginando como é que foi esse barulho. Amém? Beijo grande, até a próxima e compartilha esse vídeo no nome de Jesus.